Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos verbos reflexivos, verbos pronominais e recíprocos. Começaremos com verbos reflexivos. Os verbos reflexivos indicam que a ação executada pelo sujeito recai sobre ele mesmo, ou seja, ele pratica e sofre a ação. Então, por exemplo, me corté ayer con aquel cuchillo. Notem que o sujeito pratica a ação de cortar e também sofre a ação, ou seja, ele é cortado. Karina sempre se mira en el espejo antes de salir. Él se peina todas las tardes. Atenção! Para conjugarmos um verbo reflexivo, devemos concordar sempre o verbo com o pronome reflexivo correspondente que o precede. Então eu vou colocar aqui os pronomes rectos, que não são reflexivos, então nós já os estudamos. Então, yo, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. E aqui os pronomes reflexivos átonos. Me, te, se, nos, os, se. Então lembre-se, é muito importante que você memorize, que você decore esses pronomes, essa coluna. Então eu vou colocar aqui ao lado o verbo ducharse, é um verbo reflexivo, é um verbo de primeira conjugação, ou seja, é um verbo terminado em ar. Então, além de conjugar o verbo, nós também teremos que usar o pronome átono correspondente à pessoa que nós queremos conjugar o verbo. Então, por exemplo, primeira pessoa do singular, yo. Nós dizemos, yo me ducho, tú te duchas, ou vos te duchás. Él se ducha, nosotros nos duchamos, vosotros os ducháis, ellos se duchan. Dica: para ter certeza se o verbo é reflexivo ou não, basta acrescentar ao final da oração a expressão a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, etc. Se o significado não sofrer alteração, o verbo é reflexivo. Então, por exemplo, yo me visto despaciosamente. Yo me visto a mí mismo despaciosamente. Então, não houve alteração de significado, o verbo é reflexivo. Juan se afeita todos os dias. Juan se afeita a si mismo todos os dias. Também aqui não houve nenhuma alteração de significado, o verbo é reflexivo. Josefina bebe leche por la mañana. Josefina bebe a si misma por la mañana. Opa, aqui está errado. Então, o verbo beber não é um verbo reflexivo. Alguns verbos podem ser usados com ou sem o pronome reflexivo, mas isso fará com que o verbo tenha outro significado. Então, por exemplo, yo me llamo Lucas. Então, nesse caso, nós temos el nombre de la persona que habla. No outro exemplo, siempre yo llamo a Lucas. Nesse caso, notem que esse yo não é o Lucas. Pode significar telefonear, chamar a atenção, ou até mesmo, por exemplo, passar pela casa do Lucas e dizer, Lucas, vamos. Um outro exemplo, tu não sabes arreglar-te, ou seja, vestir-se elegantemente. No outro exemplo, eu tenho, tu não sabes arreglar isso, ou seja, hacer la manutención, consertar a coisa. No próximo exemplo, ya me voy, adiós. Esse me voy significa retirar-se, abandonar um lugar. Porém, se eu disser apenas voy al cine hoy, significa ir, mover-se a um lugar. Agora, verbos pronominais. Existem verbos que são exclusivamente pronominais.
ou seja, não teriam nenhum significado sem o pronome. Então vou colocar aqui alguns exemplos. Me arrepenti por não haber ido. Ok, esse verbo está correto. Agora observem. Yo arrepiento por todo. Tá vendo que algo estranho? Não há sentido essa oração. Um outro exemplo. El hombre se suicidó a los 70 años de edad. El hombre suicidó a su vecino. Notem que essa frase está errada. Não tem sentido essa frase. Uma observação. Também são verbos pronominais os chamados verbos de câmbio. Porém, verbos de câmbio eu vou explicar em uma outra aula. Agora, verbos recíprocos. Alguns verbos são chamados de recíprocos. E como o próprio nome fala, são verbos que têm como sujeito duas ou mais pessoas ou coisas e que exercem uma ação ao mesmo tempo em que a recebem. Esses verbos sempre serão conjugados no plural. Então, por exemplo, Isabel e sua madre se entendem perfeitamente. Então, notem que tanto a Isabel entende perfeitamente a mãe dela, como a mãe dela a entende perfeitamente. Um outro exemplo. Se nos ajudamos, terminamos o trabalho mais rápido. Então, eu ajudo você, você me ajuda. É algo recíproco. Uma observação. Para enfatizar que o verbo é recíproco, podemos acrescentar algumas locuções e reforçar essa ideia. Por exemplo, mutuamente, reciprocamente, los dos, el uno al otro, el uno del otro, el uno con el otro, entre si, etc. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!